Boa noite. Papo com Cris ao vivo, entrando na noite dessa quinta-feira, dia 11 de junho, feriado de Corpus Christi, e hoje com uma temática bastante palpitante e importante para a gente discutir, com uma convidada super especial. Eu quero lembrar a vocês que a gente está no ar com o apoio queridíssimo e importante da Galvani Cipriani Cidadania Italiana, que é minha parceira, né? Que é a empresa que me apoia aqui nas minhas lives. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, que é a professora Liliane Rocha. Ela já está aqui, a Eliana da Galvani Cipriani, lá de Mantova, na Itália, já está aqui com a gente. Eliana, que bom que você está aqui, estava com saudade de você, viu? E o pessoal está entrando, e eu quero que eles entrem mesmo, e a gente vai deixando a sala encher para a gente ter uma conversa muito bacana. Eu vou apresentar a professora Liliane Rocha para vocês entenderem um pouco a extensão da importância, né, da Liliane como uma ativista antirracismo, uma pessoa que trabalha pela inclusão. A Liliane, ela é mestre em gestão de políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela tem MBA executivo em gestão da sustentabilidade também pela FGV. É especialista em gestão responsável para a sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral. É professora na pós-graduação de Sustentabilidade e Diversidade da Fundação Instituto de Administração da USP. Ela é idealizadora e professora do curso de Diversidade dentro do curso de Marketing da ESPM. É fundadora e CEO da Gestão Kairos Consultoria de Sustentabilidade e Diversidade. E é autora do livro Como Ser um Líder Inclusivo. A Liliane foi eleita aí, está entre as maiores lideranças globais, né, nos assuntos relacionados à diversidade e inclusão. Eu tenho a honra de recebê-la aqui e a gente vai bater um papo sobre o racismo, sobre esse movimento antirracista que eclodiu no mundo. Ela está aqui, eu vou chamar. A gente vai bater um papo com ela agora e vai ser... Ela está lá em São Paulo e gentilmente aceitou o nosso convite. Oi, Liliane. Oi, Cris. Boa noite, tudo bem? Deu tudo certo. Você conseguiu terminar suas reuniões? Tomou um banho? Você falou que ia tomar um banho para poder... Estou igual a música La Fota Nova de antigamente. 100% Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui falando com os meus seguidores aqui na Piracicaba, região, e a gente tem muita coisa, né, que a gente quer saber de você, saber do seu trabalho, e você tem dado entrevistas aí exaustivamente essa semana, eu tenho acompanhado, né, está sendo bem requisitada, então a gente quer tirar de você toda essa expertise que você tem aí no seu trabalho incrível sobre inclusão e igualdade. Eu queria começar falando com você, lendo, né, seu respeito, acompanhando o seu trabalho, né, a gente chega ao seguinte cenário: você é mulher, você é negra e brasileira. Isso não é para os fracos, né? Você tem uma carreira profissional fabulosa, com reconhecimento internacional, né? É extremamente conhecida no que você faz. O que você pensa ou sente quando você ouve a palavra meritocracia? Ó, que pergunta boa, hein? Já começou. O que eu penso quando eu ouço a palavra meritocracia? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que a palavra meritocracia, ela foi mais difundida, digamos assim, né, da história que eu acompanho, porque talvez ela tivesse algum histórico prévio. Mas tem um livro que chama A Ascensão da Meritocracia. Ela é de um autor que ainda está vivo, é um autor britânico. Ele escreve um livro sobre um futuro distópico, falando de uma sociedade onde as pessoas são reconhecidas só com base na meritocracia
E o livro dele, de Futuro Distópico, é muito interessante, porque a sociedade colapsa, o personagem principal, spoiler, morre no final, porque não dá certo aquele sistema de métricas que é colocado naquela determinada sociedade, considerando todas as diferenças existentes entre as pessoas naquele contexto. Até recentemente, esse autor, o nome dele é Michael, me foge agora o sobrenome, mas ele dá uma entrevista, alguns anos atrás, falando do enviesamento que fizeram do conceito dele, que ele não estava de acordo com a forma como estava usando o termo de meritocracia. Eu fui atrás desse histórico porque essa é uma pergunta que fazem muito, né? E aí eu sempre busco voltar na origem mesmo das coisas, né? Então, meritocracia numa sociedade ideal talvez fosse um bom parâmetro. Meritocracia na nossa sociedade real, calcada na desigualdade social, calcada na desigualdade de renda, de raça, entre homens e mulheres, entre pessoas com e sem deficiência, numa diferença, enfim, para tudo a gente cria uma diferença e para tudo a gente cria dificuldades para alguns grupos sociais, né? Então, a meritocracia nessa sociedade... Travou. A gente deve estar tendo um congestionamento de live. Vamos lá ver se a gente consegue. Liliane. Esse é um problema que às vezes a gente tem nesse horário, né? De dar... Vocês podem me dizer se está travado? Ela saiu, vamos ver se ela volta. Vamos ver se ela volta. Ela vai voltar. Gente, esse horário às vezes dá um congestionamento, mas nós vamos prosseguir. Vamos ver se ela vem novamente. Professora Liliane. Ver se ela entra aqui novamente. Ótima. É o Ronaldo, um hacker fascista. Eu vou aproveitar. Eu estou vendo a Estela aqui, gente. Eu estou usando o modelinho da Beluga, que aqui me veste aqui. Assino meu figurino. Vamos chamar de novo. Liliane. Você consegue voltar para a gente aqui, Liliane? Aqui, vamos lá. Agora. Coisas do congestionamento das lives. Ai, desculpa. Você sabe, está acontecendo direto isso, né? Nossa, está acontecendo direto. Eu até troquei a rede. Eu estava na rede da NET, eu troquei para a rede da TIM do celular. Essa semana assisti uma live do Caetano com o André Trigueiro, e até eles não ficaram livres dessa... O Caetano falava assim, eu odeio essa rodinha branca que fica carregando. Mas vamos lá, vamos retomar. Você estava falando que a meritocracia, numa sociedade totalmente desigual, ela não é uma boa regra, né? Isso mesmo, isso mesmo. Tá. Vamos entrar na discussão puramente que está acontecendo do factual. A gente teve, acho que foi em novembro do ano passado, o IBGE soltou um relatório em que ele faz uma análise de 2012 a 2017 e mostra nesse relatório que os negros têm 3 vezes mais chance de serem vítimas de assassinato no Brasil do que os brancos. Foram 255 mil mortos assassinados neste período, pessoas negras no Brasil, né? É extremamente vulnerável. Aí a gente tem recentemente, então não é de hoje que se matam negros no Brasil, né? Analisa a violência contra a população negra. Agora, nós tivemos recentemente 3 episódios, né? Um nos Estados Unidos, que foi a morte do George Floyd, que você está exaustivamente analisando isso, que deflagrou o movimento mundial, né? E aqui no Brasil, especificamente, a morte de 2 crianças negras, o João Pedro, no Rio de Janeiro, foi assassinado dentro de casa, pelas costas, pela polícia, e o pequeno Miguel, em Pernambuco, foi simplesmente negligenciada ao cuidado, né, daquela criança.
Aí eu pergunto a você, Liliane, o que falta para as negras efetivamente importarem neste país e onde elas são banalizadas? O que está faltando? Por que não é de hoje, né? Poxa, Cris, você dá bastante dados, né? Eu fico feliz quando eu converso com alguém que estudou assim. Acho que você traz números que falam por si próprios, né? Estava olhando um estudo também, falou em 2019 cerca de 4.500 negros mortos por ação policial, né? Só no ano passado, só quando a gente fala de ação policial. Do total de homicídios de jovens brasileiros, né? 75% são negros, também é um número alto e que impressiona a gente. E aí acho que fica essa questão, né? O que gera esse racismo estrutural no Brasil e o que gera esse racismo estrutural no mundo? Acho que uma das coisas, quando a gente fala de um recorte de Brasil, e que acho que é bem expressivo, é o nosso contexto histórico, né? Que a gente pouco conhece ou pouco lembra, e eu falo que a gente pouco conhece ou pouco lembra, porque eu tive recentemente, né? E tenho estado ao longo dos últimos anos, né? Tô arrumando aqui o telefone. E tenho estado ao longo dos últimos anos, né? No sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte e no nordeste do Brasil, falando com líderes, mas também falando com o quadro funcional das empresas. E eu sempre gosto de fazer algumas perguntas, e eu faço essas perguntas até como forma de fazer um teste, de repente, de ampliar o meu conhecimento sobre o que é o entendimento e a percepção do brasileiro em geral sobre a questão da diversidade racial. E uma coisa que eu sempre pergunto, né, assim, como quem não quer nada, pessoal, quanto tempo que a gente teve no Brasil de escravidão? E sempre é muito interessante, porque assim, não importa que região do país que eu tô, não importa qual o cargo das pessoas, não importa qual o nível de graduação, né, das pessoas, o quanto elas estudaram, a sala não responde em coro, é muito emblemático de ver, né? As pessoas elas se entreolham, elas ficam em dúvida, e aí alguém responde lá, alguém inteligente, fora da média, não sei, né? Sempre tem alguém que responde, e aí a gente fala, bom, 388 anos de escravidão no Brasil. Para quanto tempo de abolição? E aí as pessoas também não respondem, ou começam a fazer conta. Normalmente eu estou até numa sala de engenheiros e eu brinco, né? Falo assim, façam conta vocês aí. E aí a gente fala 132 anos de abolição. Poxa, quase 4 séculos, né, de história de um país como o Brasil, onde o sistema político, econômico e social girava em torno do fato da parcela da população que a gente fala, né, população negra, serem um objeto que pertence a outra pessoa. Inclusive, né, durante muito tempo, nesse período da religião, até tutelava esse processo falando que essa parcela da população não tinha alma, e aí eu sempre gosto de mostrar algum objeto, hoje eu estou mostrando a caneta, né? A gente está falando de 388 anos, onde uma parcela da população era um objeto que pertencia a outra pessoa, com o qual você faz o que quiser. E 132 anos de abolição, que é um tempo muito curto historicamente, né? A gente está falando aí de 4 gerações, num processo de uma lei áurea, né, que eu também gosto de perguntar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no museu e tinha lá uma réplica da lei áurea, eu olhei e falei, gente, cadê, né? 2 artigos, vá e sede livre, sem política pública de inclusão, sem política pública de trabalho, de educação, de saúde, de moradia. Ali a gente começa um abismo de desigualdade no Brasil com o qual a gente lida até hoje, no qual, né, a população negra não tem vastamente acesso aos melhores postos de trabalho. A grande maioria se encontra em favelas, em comunidades, né? Eu sou muito próxima de algumas favelas e comunidades aqui de São Paulo, como Paraisópolis, por exemplo. Estou sempre lá com o Gilson, tenho alguma proximidade com o Grajaú e algumas outras comunidades. Então, a gente vê, né, o quanto a população negra ali está presente nessas comunidades. E a violência, né? Eu comento, acho que a estrutura máxima social, que é o Estado, que deveria garantir que todos nós estejamos seguros, esse racismo estrutural, ele se extrapola, então, quando o aparato do Estado e a polícia, né, que teria que garantir a segurança de todos, ela mata a população negra vastamente, né, para não falar de outras
coisas tantas que acontecem. Ultimamente eu tenho relembrado, acho que não foi um cenário só racial, né? Ele foi um cenário racial, de racismo e de LGBTfobia, mas não faz nem 3 meses eu estava com um amigo trans, saindo de uma casa ali no centro da cidade, uma casa no de um bar, e o segurança agrediu esse meu amigo, e eu berrei, né? Tem um vídeo até, enfim. Chama a polícia, né? Pensei, a polícia irá nos proteger dessa agressão que esse meu amigo, que é um homem trans, está sofrendo. E aí, quando a polícia chega, a gente chamou a polícia, né? Eu acho que isso deixa muito óbvio que a gente pagou a conta, por exemplo, né? E daí, quando a polícia chega, o primeiro questionamento que a gente tem é esse, né? Vocês pagaram a conta? E aí a gente é levado para a delegacia, a gente não sofre nenhuma violência física por parte da polícia, mas a gente é coagido, a gente vira à noite na delegacia, o nosso RG é retido, enfim, toda uma preocupação, toda uma insegurança. Então é disso que a gente está falando, né? Enfim, ninguém que é negro no Brasil, ninguém que é LGBT no Brasil está seguro nesse momento, né? Isso é muito crítico. Não, realmente corre risco de vida mesmo, né? Uma coisa muito louca. O Brasil é um país assim escandalosamente desigual na sua distribuição de renda, né? Isso é um problema também, né, de base, quer dizer, sempre foi assim, né? Nós tivemos, entretanto, né, lutas e momentos de passos adiante. A gente consegue localizar na história recente, né, resultado da luta de gente comprometida com várias causas, né, relacionadas aos excluídos, né, alguns avanços. Mulheres, negros, projetores de pessoas com deficiência, a comunidade LGBTI. A gente conseguiu perceber que eram passos lentos, mas eles eram passos que iam para frente. Eu, cidadã, jornalista, tenho a sensação de que estamos retrocedendo. Eu estou sendo pessimista ou há um retrocesso realmente quando a gente pensa em redução das desigualdades, né, e políticas para minorias? Eu tenho brincado que eu sou otimista realista. Uma amiga e profissional que trabalha comigo, que é a Fernanda Macedo, falou isso há um tempo atrás. Eu falei, gente, eu sou pessimista ou sou realista? Eu sou pessimista ou sou otimista? Ela falou, olha, eu acho que você é otimista realista, né? Porque tem um otimismo, mas tem uma dose de visão da realidade. Então, o que, que eu acho, né? Eu acho que dependendo do óculos que a gente coloca, né, e do olhar que a gente dá para o cenário, a gente pode pensar que avançou em algumas questões. Eu acho que isso é legítimo, né? A gente está aqui hoje, nessa quinta-feira, às 8 horas, 8 e pouquinho, conversando sobre diversidade no Instagram, algumas pessoas junto com a gente acompanhando a conversa. Hoje cedo eu fiz uma conversa com o pessoal da Bahia, ontem eu estava com a Joyce Pascovitch, tenho estado nas empresas, hoje eu conversei com algumas empresas sobre esse tema, né? Então a gente tem conversado mais, a gente tem colocado a questão na pauta, a gente tem debatido mais, acho que até para concordar ou para discordar, e isso é muito legal, né? E a gente vê as grandes empresas, por exemplo, se interessando em fazer essa conversa, né? Então, em maio, a gente completou 132 anos da abolição, eu falei com um monte de empresas sobre a questão racial. Agora, em junho, é o mês do orgulho LGBT, eu vou falar com várias empresas sobre a questão LGBT. Onde eu acho que a gente, por outro lado, poderia ter avançado mais e não avançou tanto. Na presença desses grupos nas grandes empresas, né, eu acho que a gente tem muito campo para avanço. Eu sempre menciono, né, quem me acompanha assim, deve estar até cansado, mas eu sempre menciono o perfil social, racial e de gênero do Instituto Ethos, feito com as 500 maiores empresas brasileiras, que aponta que nessas grandes empresas, quando eu olho para a liderança, por exemplo, eu tenho 13,6% de mulheres, 4,7% de negros, 0,6% de pessoas com deficiência. É muito pouco se a gente pensar numa sociedade brasileira, onde a gente tem 220 milhões de brasileiros e 52% de mulheres, 56% de negros, 24% ou 7% de pessoas com deficiência, a depender do estudo do IBGE que a gente olha. Então, onde estão essas pessoas? Né? Elas estão nas grandes empresas, elas estão nos cargos de tomada de decisão, e quando a gente olha para o Congresso, elas estão lá no Congresso? Né? A gente tem votado nessas pessoas, eu até brinco nas empresas, né? Eu falo, olha, a gente gosta de falar que tem alguém lá fora que é preconceituoso.
E esse alguém lá fora é muito maldoso e ele não traz as pessoas para dentro das grandes empresas. Mas quem vota? Nós votamos, eu voto, você vota. Olha o Congresso. Tem diversidade lá? Tem mulheres, tem negros, tem pessoas com deficiência, tem gays e lésbicas assumidos, tem trans. Não tem, né? Então, esse preconceito introjetado e estrutural da sociedade brasileira, né? Na questão racial, a gente tem falado bastante, mas em todas essas questões desses grupos que são minorizados, ela se perpetua. Então, nesse sentido, eu acho que os números mostram que a gente pode avançar mais, né? Em inserção e em colocar esses grupos em postos de tomada de decisão. O ideal seria termos essa proporção, essa divisão, todos esses percentuais que você me passou, o ideal seria ter isso dentro do mercado de trabalho, isso refletido no caso das empresas que você está mencionando, tem esse percentual dentro das empresas. Seria legal, né? Seria legal, seria bacana. Acho que tanto nós mulheres, né? Tanto no quadro funcional quanto na liderança, né? Seria bacana. A gente tem essa representatividade e essa proporcionalidade. Né? Eu comento, de 2000 para cá, 60% do contingente que sai da graduação são mulheres. Quando a gente olha lei de cotas no Brasil, essa medida provisória que vai de 2012 a 2022, ano que vem, a gente tem um crescimento da intelectualidade negra no Brasil, inclusive nas faculdades e universidades ditas tradicionais de primeira linha. Se a gente não coloca essas pessoas dentro das grandes empresas, em posto de tomada de decisão, a gente está criando um paradoxo social. Né? Cadê? Onde essas pessoas estão se formando? Exatamente. Liliane, na sua visão, quais seriam hoje, né, essas políticas afirmativas que a gente tem que efetivamente estão dando certo? Né? Do que você que circula pelo acadêmico, pelo corporativo, né? Você que está em contato com lideranças, quais as políticas afirmativas que a gente, por exemplo, política de cotas que você acha que está funcionando? Isso tem sido bom? E conta um pouco o seu olhar sobre como políticas públicas conseguindo abrir, né, caminhos aí para quem não tem essa possibilidade. Eu acho que políticas públicas são uma parte, né, da solução, e aí eu acho que a gente tem avanços, sim, quando a gente fala de lei de cotas, por exemplo, quando as pessoas começam a entender um pouco melhor, né, porque a gente tem uma balbúrdia social, porque assim, nossa, mas agora os negros vão estar privilegiados para o resto da vida. Não, é uma medida provisória, ela tem data para começar, ela tem data para acabar. Olha o exemplo da África do Sul, que trabalha com ações afirmativas desde 94. Olha para o exemplo dos Estados Unidos, né? A gente tem falado tanto dos Estados Unidos, que no contexto de lei dos direitos civis, né, Malcolm X e Dr. King, coloca ali uma política de ações afirmativas bacana. Mas eu acho que tem muita coisa acontecendo legal nesse sentido, né? Então, quando a gente, por exemplo, cria movimentos legais, né, para que pessoas trans possam ter o nome social, possam ter o seu RG com o nome que elas querem, de como elas se apresentam para a sociedade. Eu acho que quando a gente tipifica LGBTfobia como um racismo, né? Então é um crime, não pode acontecer. Quando a gente avança na questão da Lei Maria da Penha, enfim, acho que tem uma série de avanços acontecendo. O que é importante, né, que eu tenho comentado nesse âmbito da minha vivência empresarial, que as grandes empresas brasileiras entendam que elas também têm que atuar com ações afirmativas, né? Então, de novo, a gente tem um movimento social onde há avanços e há retrocessos, né? A gente sabe disso, você brincou, estou pessimista. A gente tem motivo mesmo para estar pessimista, né? Que eu, como especialista, eu tento olhar os dois lados da balança, mas claro que a gente tem motivo para estar pessimista. Mas dentro dos avanços que a gente teve em termos de políticas públicas, como as empresas acompanham isso, né? Então, uma das coisas que a gente tem falado bastante, né? A gente tem um boom de empreendedores negros. Bom, lógico, né? Se a gente tem uma intelectualidade negra emergente, a gente tem legislação de cotas, e essas pessoas não estão entrando dentro das grandes empresas, elas vão empreender, né? Muito provavelmente mesmo. O empreendedorismo feminino, as mulheres, também, né? As mulheres estão entrando nas grandes empresas, elas estão tendo oportunidade para ter um equilíbrio ali entre trabalho e vida. Como que se dá o equilíbrio trabalho e vida em casa com o marido quando tem um filho, né? O marido ajuda, ele também é responsável.
Enfim, então quando a gente começa a trabalhar essas questões dentro do âmbito corporativo, a gente tem um equilíbrio nesse movimento da sociedade, de novo, né, dessas pessoas entrarem dentro das grandes empresas, estarem nos melhores postos de trabalho, terem chance de desenvolvimento de carreira e por aí se vai. Então, é um conjunto, né? Como que a gente avança enquanto sociedade civil, e enquanto poder público, e enquanto mundo corporativo e mundo privado, olhando para essa questão, né, de ações afirmativas. E até individualmente eu falo, né, como que a gente propositivamente atua num sentido de ações afirmativas enquanto indivíduos. Eu quero voltar nessa conversa do mundo corporativo para falar sobre o seu trabalho com a Gestão Kairos, que é a tua empresa. E eu só queria te perguntar qual é a tua leitura hoje sobre todo esse movimento mundial que está havendo, as pessoas indo para a rua em plena pandemia, de máscara, e até a polícia americana, em alguns setores, dizendo que tem que repensar, né? Só tem que repensar de fato, né, como agir, porque chegar ao extremo de matar uma pessoa daquela forma, né? E como é que você acha que nós vai haver uma força? Esse movimento ele vai chegar ao. Eu quero perguntar o seguinte: a gente chegou no limite? Será que a gente vai chegar em algum lugar com isso? Eu A quero pergunta perguntar assim, o que você acha? A pergunta de $1 milhão, né? É muito engraçado que a gente, assim, acho que a gente está constantemente esperando, enquanto ser humano, que algo fora ou até que a gente faz em alguma medida, mas pontualmente gere uma transformação. Por que eu estou falando isso, né? Vem a pandemia, por exemplo, que a gente fala, as pessoas estão indo para a rua em meio a uma pandemia. E daí, o que a gente diz sobre a pandemia? Sairemos seres humanos melhores da pandemia, né? Aí, a gente... A morte do George Floyd, que acontece como tantas outras, é filmada. Olha que horror, né? Ela é filmada. O policial que é filmado, ele acha que ele não está fazendo nada demais, em nenhum momento ele se esconde, em nenhum momento ele esconde o rosto. Ele está ali, a naturalização realmente daquele processo de violência e de morte, né? E aí a gente fica, será que isso vai mudar alguma coisa? Eu acho que a gente tem uma mudança momentânea, mas se a gente não for vigilante, atento, e se a gente não tiver muito esforço individual, até eu diria, daqui a um mês isso cai no esquecimento. Porque, veja, não faz muito tempo a gente estava horrorizado falando sobre a morte de 9 jovens em Paraisópolis. Né? De novo, eu tenho contato com Paraisópolis, mas todo mundo ficou chocado com isso, né? O Brasil inteiro falou disso, estampou capa de jornal, a gente ficou horrorizado. Meu Deus, como pode jovens, vários jovens... Repercutiu muito, né? A gente já tinha esquecido de Paraisópolis, né? A gente não falava mais. Aí vem o caso do João Pedro, aí a gente fala, aí não fala mais. Logo depois do João Pedro... Enquanto a mídia mantém, né? Enquanto a mídia mantém aquilo aceso, a mídia para de falar, as pessoas esquecem, né? Elas partem para o próximo, né? É isso, a gente não pode ficar dependente da mídia, essa mudança ela tem que ser profunda e a gente tem que ser vigilante. Construir uma sociedade mais inclusiva dá trabalho. Se não desse trabalho, a gente já ia ter igualdade. Por que a gente não tem igualdade? Porque dá trabalho. A gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que se posicionar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que cobrar o nosso vereador, cobrar o nosso deputado, cobrar o nosso senador, cobrar o presidente, a gente tem eleito ele ou não, né? Não faz diferença se você elegeu o presidente ou não, você tem que cobrá-lo, né? Dá trabalho. Você tem que cobrar a área de recursos humanos da sua empresa, você tem que cobrar o presidente da sua empresa, você tem que querer mudar de comportamento, você tem que querer se tornar mais inclusivo. Eu brinco, a gente fala de inclusão, né? Quem na sua rede de melhores amigos tem diversidade? Você tem algum amigo trans? Você tem algum amigo que é uma pessoa com deficiência? Não tem. Tem. Então, assim, dá trabalho, né? Se a gente não se predispor a esse trabalho individual e coletivo, nada mudará. E quando a gente olha, você falou aqui, né, de cobrar os deputados, de cobrar aqueles que nós elegemos e aqueles que estão até escolhidos por aqueles que nós elegemos para trabalharem. Quando a gente, pensando na causa, né, dos afrodescendentes, dos negros, quando você pensa que há declarações, né, como a do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que ele sucessivamente deprecia
todo o trabalho que o movimento negro, ele faz daquilo, né? E o Fernando Qualidei também, que é o vereador em São Paulo, é o do MBL, são duas figuras emblemáticas e acabam dando a impressão de que pela força que eles deveriam ter, mais até o Fernando Qualidei, que é um mandatário, e acaba enfraquecendo, não que eles tenham essa ideia, sozinhos eles podem enfraquecer, mas poderiam ser somas, né? E não são. É complicado a gente ver, né? Pessoas banalizando ou ignorando a importância dessa luta, né? Como é que a gente eu tenho uma regrinha que eu, enfim, tento usar ao máximo, que é não fazer julgamentos de pessoas negras, né? É difícil às vezes, né? Você não é a primeira pessoa que me pergunta, por exemplo, do Sérgio Camargo, e é claro que eu não estou de acordo com o posicionamento dele, nem com o que ele diz. O que eu tenho tentado expressar realmente, são duas pessoas negras, né? Você mencionou duas pessoas que, na sua fala, trazem um desserviço à questão racial. Nem todo negro, né, o que eu tenho falado, nem todo negro tem um entendimento do que é a questão racial, assim como nem toda mulher tem um entendimento do que é a luta do feminismo, assim como nem toda LGBT tem entendimento. Depende muito de que locus social a pessoa ocupa, da história que ela percorreu e do que ela vivenciou. Eu acho que talvez mais grave do que a gente ter exemplo de duas pessoas negras que fazem essa fala que é um desserviço, elas estarem dentro de um sistema com tantas pessoas brancas que igualmente têm uma fala que são de serviço. E que essas pessoas brancas endossaram e escolheram essas pessoas negras, né, mesmo as que foram votadas, mas que tiveram o apoio de algumas pessoas brancas, justamente porque elas estariam naquele lugar fazendo essa fala contra, né, essa luta de tantos anos. Então, entendo que a gente tem que problematizar o Sérgio Camargo, que a gente tem que problematizar o Holliday, mas eu entendo que eles são fruto de um sistema onde há uma maioria esmagadora que fala contra os direitos negros, que são pessoas brancas e que escolheram essas pessoas justamente para que elas chancelassem essas falas, enfraquecendo esse movimento de lutas histórico, né, que a gente faz, que antecede a Liliane, e antecede o Sérgio, e antecede o Holliday, e que a gente espera que não precisem continuar acontecendo tanto tempo depois que a gente não estiver mais aqui, né? A Djamila Ribeiro, maravilhosa filósofa, escritora, que você deve conhecer. Eu ainda não li e estou indo. Eu quero essa semana já providenciar o Pequeno Manual Antirracista. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu tenho 3 livros dela aqui no meio da sala, assim. Então, eu quero ler esse livro e acho muito interessante como contribuir, né? Como é que a gente pode... E tem uma nova frase, porque sempre surge umas frases, né? Às vezes os brancos são simpáticos à causa e que querem contribuir, eu acho que existe um desejo, né? Os brancos contribuírem, e tem hoje um negócio que desafia, esse não é o meu lugar de fala, surgem umas expressões novas, a gente fica meio assustado, né? Eu não tenho lugar de fala para falar, para me colocar dentro da luta do movimento negro, mas o que a gente pode hoje fazer? Eu, enquanto comunicadora, estou tentando, neste momento, dar uma contribuição, né? Como você acha que as pessoas podem se engajar? Quem quer efetivamente se engajar? Qual é o caminho correto? E quais são os equívocos que às vezes são cometidos por justamente haver o racismo estrutural? Você está entendendo a minha colocação? Ela acaba cometendo gafe, né? Ou numa fala, ou numa atitude. Eu não sou racista, a pessoa pode até não ser, mas não se recomenda mais falar isso. Como é que é hoje o politicamente correto? O que é correto hoje dentro da luta contra o racismo? Para os brancos, na sua visão. São muitos elementos, né, Cris? Eu não sei que cara que eu fazia aqui enquanto eu falava, mas você estão trazendo muitos elementos. Eu acho que tem uma coisa... Vou tentar lembrar de todos os pontos que você falou. Acho que tem uma questão do lugar de fala que é assim, todo mundo tem um lugar de fala. Todo mundo tem um locus social, né? E a Djamila, ela explica isso, né? Eu já ouvi ela falando isso e eu lembro de estar falando com algumas
interfaces, pessoas brancas dentro das empresas, e a pessoa fala, ah, porque eu não tenho lugar de fala. Não, todo mundo tem lugar de fala, todo mundo está num locus social. Eu acho que o que ela traz, e ela traz brilhantemente, poxa, a gente está dando lugar de fala para todo mundo, né? Então, há anos atrás, quando eu comecei a trabalhar em grandes empresas, tinham especialistas brancos brilhantes, né, e que contribuíram muito e que foram muito importantes falando sobre a questão racial. Isso era muito legal. Mas realmente, eu como pessoa negra, né, e como especialista negra, que já vinha me formando e estudando essa área, eu pensava, gente, mas será que eu vou ver pessoas negras também ao lado desses especialistas brancos também trazendo a sua fala? Porque por mais genial e empático que aquele especialista branco seja, tem vivências que uma pessoa negra tem que talvez ela precise trazer, né? Eu comento algumas coisas que já aconteceram comigo, junto com os números e com os dados, né? Mas que dificilmente uma pessoa branca passa, né? Então, eu comento, eu fui aqui em Gianópolis, né? Você é de Piracicaba, mas você deve conhecer aqui, tem uma região bem famosa aqui em São Paulo, que é Gianópolis. Eu São Paulo, conheço, né? E aí eu fui almoçar na casa de uma amiga, né, de alto poder aquisitivo, o marido dela de alto poder aquisitivo, um apartamentão ali no Higienópolis. Eu brinco, eu fui no meio de um dia de trabalho, então eu estava dentro do que é o critério de vestimenta, né, do paulistano, que é super classista, estava lá de social tal. Fui, almocei, me diverti muito, saí, entrei no elevador, o elevador parou num determinado andar, uma senhora entrou, olhou para mim, falou assim, nossa, você já está indo embora? Aí meu cérebro começou, né? Gente, será que eu encontrei com essa mulher na recepção e não lembro dela? Será que ela estava naquele apartamentão, um andar, né, minha amiga, e eu não vi? Será que ela trabalha no mesmo prédio que eu? E aí chegou uma hora que eu cansei de pensar, que eu pensei, nossa, devo estar muito assim, desmemoriada mesmo, né? E falei, mas por que se eu já estou indo embora? Aí ela pegou o relógio e fez assim, esse não é o horário das domésticas irem embora aqui no prédio. Essa é uma vivência muito violenta, né, para uma pessoa negra. Você está ali tocando sua vida, entra no elevador, a pessoa olha para você, só vê a sua etnia, a sua raça, só vê que você é negra. Pensa, o que essa mulher negra está fazendo nesse elevador social? Deixa eu dar uma dica para ela. E aí vem com uma fala dessa, né? E isso faz alguns anos, eu acho que hoje talvez eu até tivesse mais traquejo. Às vezes as pessoas perguntam, o que você fez? Eu falei, gente, eu dei um apagão, assim. Quando eu voltei a mim, o elevador já estava no terra, a mulher já tinha saído. Porque aquilo para mim foi tão fora de contexto de realidade que eu, assim, né? Igual a gente vê em filme, às vezes as pessoas, eu tive um apagão desse. Então, eu acho que quando a gente fala de lugar de fala, eu vejo aqui a sua expressão facial, né? Você com certeza estuda a questão racial, você acho que pode falar tanto quanto eu, você tem um locus social para falar, mas essa vivência que eu tive, eu acho que você não teve dessa forma, né? Tanto que ela te impressiona quando eu falo. Então, essa é a importância do lugar de fala. E aí essa questão da luta antirracista, né, que eu acho que é tão importante, é assim, eu acho que quando a gente fala, poxa, eu não sou racista, eu acho que a gente está numa postura mais passiva, talvez, né? Ah, eu não sou racista com alguém, né? Eu nunca cometi racismo. Agora, quando a gente fala de você fazer uma luta antirracista, quer dizer que você está atuando propositivamente com ações. Né? Então, entendendo sobre branquitude, entendendo sobre a questão racial no Brasil, contratando pessoas negras, atentando para que pessoas negras tenham a possibilidade de ser promovida na sua empresa ou no seu lugar de trabalho, olhando o seu conta, né? Ela é propositiva, a luta antirracista. E aí eu entendo que quando a gente vai para essa luta antirracismo, a gente vai acertar e errar mesmo, né? Que foi uma coisa que você brincou, e a gente erra, e a gente aí como é que faz? Então, assim, tudo bem, né? Eu acho que a gente vai errar. Mas eu acho que é importante a gente estar atuante, né? Tá todo mundo aprendendo junto. A própria Djamila, ela às vezes ela fala, né? Ai, porque a gente tem que ter paciência o tempo todo. É difícil, né? Realmente tem que ter paciência o tempo todo. Você que é negro, negra, por exemplo, você que é antirracista, né? Você que é um branco antirracista, você vai ter que ter paciência, né? Sua família vai falar coisas que você não vai concordar. Você vai estar numa roda, alguém vai fazer uma piada, todo mundo vai rir menos você, vai parecer que você não entendeu a piada. Mas não, né? Na verdade, você está ali marcando um posicionamento constantemente. Então, de novo, dá trabalho, né? E a gente vai acertar e vai errar, mas tudo bem. É importante que a gente assuma esse compromisso nesse momento, né? Queria que você contasse para mim rapidamente a sua história. Eu queria que ninguém ficar todas as pessoas da sala agora aqui. Eu sei que é uma história longa,
Mas, assim, como é que você, né, como foi para você, né, esse caminho? Você mencionou um episódio, não deve ter sido único na sua trajetória, e você frequenta, né, lugares, você está hoje em espaços, né, é, majoritariamente ocupados por brancos, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi essa trajetória para chegar, né? Você vai ser reconhecida como uma grande líder na sua área. Você esteve na Índia no ano passado, um grande evento, não foi? Você abriu, Foi. né, uma conferência. É grandioso, isso é maravilhoso. Muito feliz e orgulhosa de saber que uma mulher como você, né, já alcança isso, né? E aí eu queria que você contasse um pouco. Você é paulistana? Eu sou paulistana. é, Eu tenho comentado mais sobre a minha história, é muito engraçado, né? Porque todo o caminho que eu percorri foi como especialista. E aí, acho que uns 2 anos para cá, eu começo a entrar no centro dessa conversa, né? Porque a gente começa a conversar muito com jornalista, e jornalista fica querendo saber quem é a gente. Então, estou me habituando a isso. Mas o que eu tenho comentado sobre mim, que eu acho que talvez seja relevante, até para inspirar outras pessoas, enfim, na primeira infância eu fui pobre, assim, fui bastante pobre, né? Eu morei com a minha mãe numa fase assim, muito desafiadora da nossa vida, então morei em barraco, de 18 metros quadrados, chão de barro, dormi em rodoviária, né? Minha mãe ficou um tempo sem casa, tudo. Depois eu fui morar com meu pai, não é um cara assim cheio de grana, mas continuei em escola pública, tudo isso, mas eu brinco que eu parei de me preocupar com a questão de se eu ia ter ou não um prato de comida, né? Acho que isso deixou de ser questão, eu pude começar a focar nos estudos, e acho que meu pai me incentivou muito a estudar, e a minha madrasta, assim, também, que é uma pessoa muito querida, me incentivaram muito a estudar. Fui estudando, entrei na faculdade, entrei num concurso público para pagar a minha faculdade, porque senão também não teria como ter feito, e também eu não tinha, não passaria na USP, né? Tentei muito, mas é isso com a base de ensino que eu vinha de escola pública, mesmo tirando só A, quando eu entrei no primeiro cursinho era só D e E, aquele foi o primeiro momento, eu acho que eu pensei, fui enganada. Como que eu sou a melhor aluna da escola pública e aqui no cursinho eu só tiro D e E? Não faz sim, né? Foi a minha primeira grande decepção na vida. Eu não era inteligente igual eu achava, e o ensino que eu tinha tido, ele não era bom o suficiente para eu entrar na universidade pública. Mas tudo bem, toquei a vida, prestei o concurso, comecei a trabalhar como auxiliar administrativo e pagar os meus estudos. Em algum momento eu entro num processo de estágio numa grande empresa, numa multinacional do setor de eletrônicos, passo. A empresa já tinha um olhar de diversidade. Eu não sei se a empresa não tivesse esse olhar de diversidade, se eu teria passado. Eu sempre agradeço muito a Flávia Moraes, inclusive, que foi a executiva que me contratou. Acho que ela foi muito corajosa de contratar uma jovem negra, oriunda de escola pública, para aquele processo. E ali começa um outro momento de choque, que é a questão de renda, né? Todos os estagiários tinham histórias, vivências, contatos, né, que eu não tinha. E aí ali eu comecei a pensar, gente, né, eu sou tão comunicativa, por que é tão difícil ter espaço, né, de diálogo com as pessoas? Na minha equipe eu tinha, né, porque era uma equipe de desenvolvimento sustentável. Então eu tinha ali, né, uma gerente, diretora, uma coordenadora que olhavam muito para mim, mas qualquer espaço que eu saía ali da área já era muito desafiador no sentido de diálogo mesmo. Vou vivenciando nessa jornada nas grandes empresas, passo por uma empresa do setor financeiro, por uma varejista, vou para uma última empresa do setor de mineração. Ali eu acho que se dá talvez o grande desafio, né? Uma empresa mais tradicionalista, mais conservadora, e que, portanto, me deu muita oportunidade de crescimento e aprendizado, ainda que de forma dolorida às vezes. Mas ali eu começo a perceber e entender que o fato de ser mulher, e o fato de ser negra, e o fato de ser lésbica, que até então era uma questão que eu vinha lidando, ali naquela empresa se tornam contextos muito difíceis, porque já no primeiro, segundo dia, alguém me fala, nossa, contrataram uma mulher negra para esse cargo? Mas ali eu implantei uma área de diversidade. Então ali eu aprendi tudo que eu precisava usar de argumento com engenheiros e com pessoas que nunca tinham pensado em diversidade na vida, que tipo de argumento que eu precisava usar com elas para que elas entendessem e abraçassem essa causa. E demorou 3 anos, mas a gente aprovou a área de diversidade. E aí, depois de 5 anos, eu saio dessa empresa um pouco pensando no que fazer, um pouco entendendo que talvez o mercado de trabalho, para alguém com as minhas características, por mais que eu performasse, ou por mais que eu entregasse,
talvez fosse ser muito difícil que eu alcançasse os cargos que eu almejava. Então, né, 0,4% de mulheres negras executivas nas 500 maiores empresas brasileiras. E eu já tinha visto isso e eu era a prova desses números. E aí começo a prestar consultorias individuais, passo 6 meses assim, sem nem contar para ninguém a situação, porque eu falei, nossa, vão achar que eu tô louca. Mas nos últimos 6 meses daquele ano de 2015, a empresa começa a dar certo. Eu acho que eu passo por um espaço muito privilegiado, que é de assinar as minhas entregas, né? Então, o que eu faço hoje de texto, de conteúdo, as pessoas sabem que a Liliane está fazendo, que a empresa Gestão Kairos, né, tem uma equipe incrível, tem umas 10 pessoas que trabalham comigo, mas que a empresa está fazendo, e aí eu começo a ser reconhecida pela minha propriedade intelectual, e acho que aí começo realmente a ganhar novos espaços junto a CEOs do Brasil, abrir o fórum lá na União Europeia, né, um fórum em Portugal, que tinham pessoas de várias localidades da União Europeia, foi super bacana fazer a abertura daquele fórum falando de realidade do Brasil e falando do que é o cenário do negro hoje no Brasil. Para os portugueses foi bastante desafiador, né? Porque, nossa, mas tem racismo lá, e daí esse entendimento da história, né, que a gente tem aqui, entendi um pouco essa lacuna, talvez que eles também tenham, né, de olhar dessa história do Brasil. E aí, no ano passado, estive na Índia, né, fui reconhecida como uma das 101 lideranças globais de diversidade, também pude falar. Esse ano fui reconhecida de novo, não fui só por conta da pandemia. Mas é isso, acho que assim se constrói um pouco esse meu caminho, que me dá um conhecimento técnico bom o suficiente para hoje conseguir entrar em qualquer empresa, de qualquer segmento, com qualquer quantidade de funcionários, independente de se eu estou falando com o estagiário ou com o presidente, conseguir gerar essa reflexão sobre diversidade, sobre construção de uma sociedade um pouco mais inclusiva. A Gestão Kairos, então, ela é uma empresa especializada em ajudar empresas a se tornarem mais inclusivas. E aí eu te pergunto, o que ganha a empresa sendo mais inclusiva? O que ela ganha sendo mais inclusiva? Olha, eu falo de várias coisas, né? Então, tem o estudo da McKinsey que eu sempre cito, né? Eu tenho vários estudos, eu tenho um livro como Ser um Líder Inclusivo, lá eu falo de vários estudos, mas eu gosto desse da McKinsey porque ele foi feito em 12 países, com mais de 1.001 empresas, então acho que é difícil, assim, refutá-lo, né? Falar que ele não é bom. E ele mostra que empresas que têm mais diversidade racial na alta liderança são até 33% mais propensas à lucratividade. Aquelas que têm diversidade entre homens e mulheres na alta liderança são até 22, 23% mais propensas à lucratividade. Mas aí eu vou no básico da empresa mesmo, né? Então eu falo, olha, você está dentro da legislação de 1991, de cotas para pessoas com deficiência, que fala que empresas com mais de 1.001 funcionários tem que ter 5% de pessoas com deficiência. Tá dentro ou tá fora, né? Se você tá fora, eu acho que poucas pessoas sabem, mas a empresa ela chega a pagar aí ao entorno de R$10.000, varia, né? Eu conheço empresas que pagam menos, mas empresas que pagam mais, mas R$10.000 por pessoa com deficiência que não tem por dia. É caixa pura, assim, né? Se é alguém que liga para números, assim, poxa, faz todo sentido vocês. E a quantidade de processos, né? De mulheres demitidas durante a licença maternidade, de pessoas que trabalharam anos na empresa e sofreram racismo e só falam depois, né? Então, de alguma forma, eu consigo até monetizar isso com as empresas, né? Mas falo também de inovação. Falo também de engajamento. Quem que não quer trabalhar numa empresa onde você pode ser você mesmo e você sabe que se você tiver um potencial e quiser crescer naquela empresa, você consegue, né? Falo também de valor humano, né? Eu brinco, eu não começo por valor humano, porque eu acho que se fosse por uma questão de valor, a sociedade já ia estar diferente, né? As pessoas que eu conheço são boas pessoas, né? A gente é bom, via de regra eu não conheço assim muitas pessoas maldosas e ruins. Mas eu acho que é mais do que isso, né? Esse entendimento mesmo. Então, começa por esse entendimento, e aí, quando eu vejo que esse entendimento já está construído, aí eu falo de valor humano, que é importante a gente fazer a coisa certa, né? Então, é mais ou menos por aí. Liliane, você tem um compromisso agora pessoal, que você me falou, e eu quero dizer aqui para você que foi um prazer enorme falar com você. Eu adorei, eu ficaria aqui mais algumas horas conversando com você, porque eu admiro mulheres que têm essa sua desenvoltura e tem essa trajetória. Quando eu te perguntei sobre a sua história, não foi para estar já que você veio, né? Mas assim, é bonito você desbravar, né?
Eu acho bacana isso, eu acho que todos nós temos que ter essa possibilidade, todos poderiam, né, viver a plenitude das suas capacidades e potencialidades. Acho que é para isso que a gente tem que lutar por um mundo inclusivo, com menos desigualdade, para que todo mundo tenha um ponto de partida, pelo menos justo e igual. Aí a velocidade, o alcance vai depender do esforço de cada um, não é verdade? É para isso Perfeito, que a gente tem que Cris. lutar, não é verdade? Perfeito, E eu quero te perfeito. agradecer muito, enriqueceu muito meu espaço, o Papo com o Cris. É um trabalho que eu tô há 30 anos no jornalismo, eu comecei no jornalismo com máquina de escrever, Uau! né? E hoje eu tenho que lidar com as novas tecnologias, eu acho isso bárbaro, maravilhoso, me reinventando, e acho incrível, e obrigada mesmo, quero agradecer a sua assessora de imprensa, foi super bacana, e dizer que eu estou sempre à sua disposição, e, enfim, passou por aqui muita gente, a entrevista vai ficar aqui guardada no IGTV, vai para o YouTube, depois eu te mando o link, e aí vai poder, né, se vocês perderam, vão poder assistir depois. Eu queria deixar para você fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar e poder liberar você para o feriado. Cris, obrigada. Eu acho que conversar com uma jornalista que pesquisou, que traz elementos, informações, é desafiador, mas é muito construtivo, né? Eu acho que para o que eu me proponho é muito bacana quando eu converso com alguém que traz elementos e permite a gente mergulhar, entrar uma camada a mais nessa conversa. Eu tô aqui, eu fiz um esquema aqui com o celular agora à noite que não deu muito certo, então tô falando o tempo todo aqui segurando o celular, mas espero que não tenha prejudicado a nossa conversa. E acho que é isso, né? Eu acho que essa conversa que a gente faz hoje, ela é um legado mesmo que a gente deixa, né? Um legado para gerações presentes, porque esse é um tema de hoje, um legado para as futuras gerações, que quando a gente estiver num mundo mais igualitário, vai ter esse conteúdo para olhar para trás e entender o caminho que a gente percorreu e as conversas que a gente teve. E acho que é uma forma de gerar transformação social. Não é a única, mas é um tijolinho importante dessa construção, uma conversa como essa, e uma conversa que a gente entra uma camada a mais, né, por conta dos elementos que você trouxe. E eu falei ontem, enfim, vou falar hoje, eu falo em todas as minhas conversas, né? A gente passou aqui uma hora, imagina, uma jornalista com anos de carreira como você, despendendo o seu tempo para uma conversa como essa. Eu aqui, eu nunca faço conversa no período da noite, mas fechei essa conversa, vamos fazer essa conversa com a Cris, vi sua página, fiquei encantada, falei, vamos conversar com a Cris, e algumas pessoas que aqui estiveram conosco, né? Se a gente sai dessa live e não faz nada, 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 a gente teve um desperdício de tempo tão absurdo que eu não sei nem o que falar do meu tempo, do seu tempo e do tempo que as pessoas tiveram com a gente. Mas se a gente sai dessa live e faz uma coisa, imagina, todo esse pessoal que a gente está falando, catequizando, todos esses elementos, se cada conversinha dessa que a gente tiver, as pessoas saírem e fizerem uma coisa, o mundo muda, porque é isso que muda o mundo, é a minha ação, é a sua ação, é a ação de quem está aqui com a gente. Não tem milagre. Não tem pandemia que resolva, não tem manifestações, 10 dias, imagina, né? A gente, no Brasil, a gente sabe nem o que é isso, né? Já ia falar que é tudo vagabundo. Mas, assim, 10 dias de manifestações nos Estados Unidos, seguidas, né? E aí, isso é uma parte, mas o que vai mudar mesmo a sociedade é o que eu vou fazer e o que você vai fazer e o que cada pessoa que está com a gente aqui vai fazer no dia a dia. É o que você falou, dá trabalho, a gente está aqui trabalhando, né? E um dos assuntos do trabalho. Então, vamos mudar o mundo com o nosso trabalho. O que a gente pode fazer, não é? Então, um grande beijo para você. Você é uma simpatia, você é uma querida mesmo. Você merece o destaque que você tem. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada, Cris. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que conversa construtiva. Adorei falar com ela. Eu quero agradecer a Galvani Cipriani pela parceria, cidadania italiana, maravilhosos. Ciliana, obrigada, querida. Está tão tarde na Itália, né? Obrigada, gente, obrigada. Domingo agora eu falo com o Dioneide Campos, meu querido amigo, competentíssimo profissional. Nós vamos falar sobre terapia capilar. Sobre a saúde do cabelo e do couro cabeludo. Isso não é brincadeira não, viu, gente? Tá? Essa coisa tem que tomar muito cuidado, tem que saber cuidar do cabelo. A gente vai falar no domingo às 6 da tarde. Espero vocês. Um beijo. Até.